Você conseguiu entrevistar o Dedé, mas eu duvido que você consiga entrevistar o Renato Aragão. Você acha que ele não dá entrevista? Não dá. E ele tá processando o Rafinha, sabe disso? Então, sei que coisa mais sem graça, cara. Assim, o humorista, ele tinha que ter o espírito do Didi. O Didi era um cara que zoava todo mundo. Ele não chegava lá, zoava o Mussum, Pássaro Grande, Dedé, Isso aí camufla. Camufla, o Zacarias. Todo mundo, o Didi zoava, cara. Ele tinha que ter um pouco. Fala, meu puto, o cara me zoou. Foda-se. Ou usou o Rafinha, manda uma piada. Agora, processar por causa de um comentário que do TikTok dele é horrível mesmo, cara. Qual que é o problema de o cara emitir essa opinião? Falando, meu, que papelão. A piada é que ó, ele tava sequestrado, né? Assim. E ele podia chegar pro Rafinha e falar, meu, se eu sou sem graça, imagina você, sabe? Dá uma... devolver. Piada, Agora, processar. E aí surgir o quê? Fala, porra, meu, olha só que coisa idiota, né? Porque o processo é uma forma de censura, né? A ditadura acabou, mas tem outros tipos de censura, né? O cancelamento é um tipo de censura. Hoje as pessoas se autocensuram com medo de serem canceladas. Ou de não falar as coisas que eu tô falando do comentário com medo de ser processadas. E da relação do Didi com o Dedé, o que você escutou do pessoal? Então, por que você não entrevistou o Didi? Não, eu ia entrevistar. Eu ia entrevistar. Porque o Dedé, eu vi você no De Noite com o Dedé, numa entrevista. O que acontece aí? Esse meu primeiro livro, O Cinema dos Trapalhões, eu entrevistei 132 pessoas. E era natural que dessas 132, algumas não falassem bem do cara. O Renato me recebeu na casa dele. Foi o último cara que eu entrevistei, foi o Renato Aragão. Fui na casa dele, cara. Puta, foi uma das maiores emoções da minha vida. Ir lá na casa dele, chegar lá, ver aquele rapazinho, porque a televisão, você idealiza os caras, né? Você fala, esse cara é um cara... Chegou lá, o Rafael, eu falei, puta que pariu, tô na casa do Renato Aragão, vim entrevistar o Renato Aragão. Eu fiquei quase 2 horas entrevistando ele pra esse livro. Ele elogiou minha pesquisa. Pro livro, não pro livro. Ele elogiou minha pesquisa. Essa biografia que eu fiz a matéria pra Folha, conta com 2 depoimentos meus nesse livro dele. Eu falo do cinema e falo das HQs. E ele usa meus 2 livros como fonte bibliográfica do livro dele. Tá. Só que eu acho que foi a partir daí que a coisa desandou. Talvez ele não tenha aceitado bem o fato de eu ter falado mal do livro dele. Ele não soube separar o jornalista do fã. E o que acontece? A esposa dele, a Lilian Aragão, é assessora de imprensa dele. É a que manda na agenda dele. E ela não manja nada de comunicação. Absolutamente nada. Ela não é da área, ela não é do métier. E muito dessa imagem ruim do Renato Aragão se deve a ela. Talvez, se ela fosse uma pessoa, ou ele colocasse uma pessoa que fosse da área, essa imagem que o Renato tem hoje, qualquer coisa que você vê hoje, uma notícia relacionada ao Renato Aragão, você vê os comentários, 98% são de pessoas xingando ele. Um cara que fez tanto pelo país, assim, em termos de cinema, televisão, formou quantas e quantas pessoas. É um cara que hoje, se ele tivesse que sair na rua, uma notícia que fosse, todo mundo tinha que falar, porra, o Renato, o cara é um gênio e tal. Hoje a maioria das pessoas xingam ele. Por quê? Ele tem uma imagem que é uma imagem ruim. E essa imagem ruim, muito em razão da esposa dele. Vou citar alguns exemplos. Eu participei do Persona em Foco, que é um programa da TV Cultura que homenageia determinado artista. Já passou por lá Tarcísio Meira, grandes caras da teledramaturgia. O Dedé foi um dos homenageados. E eu fui um dos entrevistadores. Esse programa é homenageado e ficam 2 entrevistadores. Era eu e a Silvia Massari, que é uma figura histórica dos Trapalhões, uma atriz histórica. E aí no final, durante o programa, eles chamam pessoas para mandar uma mensagem, sabe? Vamos supor que você fosse lá. Aí eu pedi pro Mandíbula, falou, Mandíbula, manda uma mensagem do Vilela e tal. Pô, que legal trabalhar com o Vilela, um cara que eu conheço e tal. Cada um fazia uma coisa. O Carlos Alberto de Nóbrega mandou uma mensagem, outros mandaram uma mensagem. Acabou o programa, eu falei, meu, eu não vi o Renato aqui.
Daí a produção falou assim, ele não quis gravar. Eu falei, cara, trabalhou anos com o Dedé, custava, porque os caras gravavam no celular e mandavam, sabe? Custava perder 1 minuto e falar, ô Dedé, que legal que você está sendo homenageado e tal. Não mandou. E por que não mandou? Por conta disso, cara, assim, é mal assessorado. Porque se fosse bem assessorado, fala assim, Renato, manda, senão vai pegar mal, as pessoas vão reparar. Um monte de gente falou, ué, cadê o Renato? Entendeu? Daí fala, pô, o Renato não quer prestar uma homenagem ao Dedé. Então cria essa imagem. Tô te dando um exemplo de vários. Entendeu? Assim. Então, esse tipo de assessoria faz mal a ele. Do Renato tem até um episódio, uma história engraçada, que isso, se os caras me xingaram agora, vão xingar mais ainda, que é o seguinte, e não fique bravo, porque assim, é o que eu tô falando, cara, é humano, entendeu? Pisada na bola, ou derrapada e tal. Em 76, os Trapalhões eles estão fazendo a produção do filme Os Trapalhões no Palácio dos Macacos. E o que acontece? O Renato se apaixona por uma moça da produção do filme. E, cara, tem gente que quando fica apaixonado, perde a cabeça. Entendeu? Faz coisas que às vezes até o cérebro duvida, né? E essa mulher, que era uma mulher deslumbrante, encantadora. E aí deu um problema na produção desse filme e eles tiveram que se hospedar num motel, na Raposo Tavares. E o motel, como vocês sabem, tem uma cama só. É um quarto com uma cama. E falou, é o seguinte, tem poucos quartos aqui, então a gente vai fazer um sorteio para ver quem que vai dormir com quem nessa cama. Né? E essa moça fala, deixa que eu faço o sorteio. O filme foi dirigido pelo Tanco. E aí, então sorteou, vamos lá, Mussum vai dormir com o Dedé. Tá. O Tanco, como era um senhor, ficou no quarto sozinho. Mas, sei lá, o Mandíbula vai dormir com o Vilela. Uma coisa assim. E aí acabou o sorteio e falou, peraí, mas tá faltando o Renato. Falou, não, o Renato vai dormir comigo. Ela falou? E eles se envolveram nisso. Até aí nada demais. O que acontece? Nesse motel, sabe essas luzes que ficam embutidas, essas de jardim assim, Sim. que são coloridas e tal. O Renato fumou maconha com ela. Eu não esperava isso, velho. Não é, Mandíbula? Que informação. Eu pensei qualquer outra, sei lá, também. roubou a luz. Não. Fumou, talvez pela primeira vez na vida, talvez pela primeira e última vez na vida. O fato é que aquilo não bateu bem para ele. E por que foi isso? Porque chamou a atenção que ele ficou na área externa, atrás dessas luzinhas assim, achando que era vagalume. E todo mundo, aqui o vagalume, aqui falou, Renato, o que você tá doido? Falou, não, ele acabou de fumar. Você imagina uma coisa dessa? Cara, que cena incrível, cara. Essa produção. Tava lá, assistiu, viu isso. Tá. É uma testemunha ocular. Daí fala, o Rafael tá inventando, não tô inventando, o cara Entendi. me contou. É uma história super engraçada. Aí vão falar assim, pô, o Rafael tá chamando o Renato de maconheiro. Não. Pode ter sido uma Entendeu? experiência única. Exato, entendeu? O cara se apaixonou, o cara foi na onda dela, aquilo não desceu bem. E qual que é o problema disso? A mesma coisa do Zacarias, entendeu? Então, assim, eu acho que tudo isso humaniza esses caras. Fala, porra, o cara se apaixonou. Perguntei pro Dedé sobre esse lance de ser chamado de Didi ou senhor Renato, né? Não perguntei? Acho que eu perguntei aqui, né? Eu acho que sim. E ele falou que não tinha isso. Tem. E na verdade tem. Tem. Porque Tem, em essa relação história- aos funcionários, como que acontece essa história? É o seguinte, o Renato, ele separa muito a figura Personagem? civil da pública, né? Sei. Mas, quando ele está ali no trabalho, se tem alguém inferior no sentido hierárquico, né? Ele não gosta. Né? É diferente, por isso que eu gosto, e nesse documentário foi importante entrevistar pessoas de produção, de bastidores, que esses caras contam as coisas. Se você chegar aqui e entrevistar a Angélica, ele vai falar, o Renato me trata super bem. E não ia ser diferente, é a Angélica, entendeu? Tipo, tá ali. Mesma coisa o Dedé, mesma coisa o Pelé.
Agora, vai falar isso com uma camareira, com um produtor, entendeu? E aí eu entrevistei a camareira dos Trapalhões e ela fala, ele não gostava que chamasse ele de Didi, Era como? senhor Renato. Entendeu? Entendi. Tratamento formal. E mais de uma pessoa falou isso pra você? Sim, Ah, é? sim. Quem mais? Você lembra? Ah, o produtor, uma série de pessoas. O cara...